O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã veio Jesus até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo: "Jesus!" Porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Mateus capítulo 14, versículo 27. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Coragem, sou eu, não tenhais medo. Os estudiosos da Sagrada Escritura nos mostram que a Bíblia traz 365 vezes essa expressão: não tenhais medo. 365 são os dias do ano. Todos os dias Deus está falando para nós: coragem, não tenhais medo, sou eu. Nós temos medo de tudo, e o medo aqui é uma paixão da alma, é um movimento da alma, é próprio do ser humano. A gente ter medo de um acidente, ter medo de machucar a mão, ter medo de cair num precipício, ter medo de ser assaltado. Tem algumas coisas que têm pertinência, sim, e o medo nos protege. Medo de queimar a mão. Então o medo, ele pode ser uma prudência, muitas vezes na nossa vida, para nos proteger fisicamente dos problemas, das ameaças. Mas Jesus não está falando do medo físico, do medo corpóreo, simplesmente das situações que ameaçam a nossa saúde, nossa integridade física, não. Jesus está falando de um medo da alma
que paralisa a alma e faz com que ela não cresça na fé. Porque todo o cenário, todo o evangelho de São Mateus, ele está aqui redigido em torno da fé. Os discípulos estavam na barca com Nosso Senhor. Esta barca é a igreja. Jesus está à frente, está na barca, e começa uma grande tempestade. Essa tempestade são as incompreensões do mundo, são as perseguições que a igreja sofre ao longo dos séculos. E parece que a tempestade aumenta e a barca vai afundar. E Jesus, lá dentro da barca, meio que indiferente a tudo que está acontecendo do lado de fora. E os discípulos começam a depositar muito mais a sua atenção, sua inteligência, suas análises, seus olhos, seus sentimentos no mar, do que em Jesus, que está do lado deles, do lado deles. Eles estão ali com o Criador do céu e da terra, a quem os mares obedecem, a quem os ventos obedecem, mas racionalmente, materialmente, com uma indiferença à presença de nosso Senhor Jesus Cristo, começam a analisar e mostrar as análises para o Senhor. Assim nós fazemos todos os dias da nossa vida. Começamos a analisar tudo e mostrar o fruto das nossas análises ao Senhor. Nós não oramos. Muitas orações não são ouvidas porque não são orações, são ensinamentos para Deus. É fruto de uma soberba, é fruto de alguém que quer estar no controle de tudo. E aí tem gente que já não tem nem o disparate de rezar mais, não reza. Tem gente que não reza mais, tem gente que, como diz a minha avó, benze o corpo e sai, vai viver a vida, pois benze o corpo. E o pior, gente, tem muita gente assim dentro da igreja, e na frente das coisas de igreja, sem vida de oração, sem o mínimo de vida de oração, sem o mínimo de intimidade com Deus, já está vivendo um naturalismo, um automatismo. E quando vêm as dificuldades da vida, preferem mostrar para Deus as dificuldades em forma de lamúria ou de análises, mas nunca com uma humilde oração. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Aqui que está o drama da nossa vida. Jesus diz: vem, vem, caminha sobre as águas do século 21, caminha sobre as águas desse sistema que nós estamos vivendo em 2023, caminha sobre as águas do teu trabalho, do teu serviço, da rua da tua casa, do teu condomínio, caminha sobre as águas deste relacionamento. Mas aí a gente começa a caminhar em direção a Jesus e começamos a olhar para nós e para os nossos defeitos, para o nosso passado, para as coisas que já aconteceram. Começamos a olhar para o nosso futuro, olhar para as pessoas que estão do nosso lado e analisar o marido, e ficar analisando o marido, olhando para o marido, olha para a esposa e analisa a esposa, e olha para o patrão, analisa o patrão, olha para o padre, analisa o padre, olha para o fulano, olha para a política, analisa a política, e tanta gente já está afundando, porque não tem olhos fixos em Jesus. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Hoje a gente está vivendo um grande problema no século 21, nos cristãos batizados.
Alguns dizem que 8% somente de católicos participam das missas. 8%. Isso é irrisório. Na década de 40, 50, éramos mais de 90% de católicos. Agora se diz 49%. O que está acontecendo? Por que o catolicismo está afundando? Onde foram parar os católicos? Os católicos não olham mais para Jesus. Não olham mais para o Santíssimo Sacramento, não caminham sobre os problemas da vida. Caminhar sobre as águas aqui é dizer que Deus está acima de todos os teus medos. A gente tem medo de tudo, a gente tem medo do próprio Deus, a gente tem um medo excessivo do demônio. Era para o demônio ter medo da gente, né? Porque São João da Cruz diz assim, que o demônio teme a alma unida a Deus como ao próprio Deus. Mas temos medo do demônio, né? Se o grilo gritar ali de noite, é o demônio, meu Deus, é o demônio. Quem tinha que ter medo da gente é o demônio. Aí tem medo do demônio. Se você tem medo do demônio para não ir lá colocar a mão na boca dele, nas seitas, nas feitiçarias, nos despachos, nas falsas religiões, aí sim é um medo lícito. Mas qualquer coisinha que acontece, parece uma aranha. Ai, medo, meu Deus, a barata, a aranha. Vai vir não sei o quê. Ai, medo, vai vir. Ai, eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo do vestibular. Ai, medo do quê, filho? Ai, eu tenho medo de casar. Deixar minha casa, ai que medo. Mas minha filha, quanto tempo você já está casada? 2 anos. Por que não veio neném ainda? Criança, bebê? Ai, eu tenho medo. Oh, meu filho, como é? Você nunca foi lá? Você não fez uma romaria? Você não foi lá em Aparecida? Ai, eu tenho medo de avião. A maioria das pessoas tem medo de tudo e o tempo inteiro. Medo de tudo e o tempo inteiro. Os estudiosos, socialistas, filósofos, né? Eles, socialista não, os sociólogos, socialista é outra coisa. Os sociólogos, filósofos, pedagogos, sabem justamente que para as pessoas paralisarem em tudo, paralisarem afetivamente, paralisarem profissionalmente, paralisarem nos seus sonhos, nos seus crescimentos pessoais, é só você pilhar as famílias, a população com um excesso de medo. Por quê? Porque a pessoa com medo da gripe. Ai, gripe, vou morrer de gripe. Ai, medo. Esses dias aconteceu isso aí, não aconteceu? Vocês não viram acontecendo isso aí? Faz o que quiser com você. Te pega pro nariz. Pega você, tua família pro nariz. Leva vocês para onde quiserem. O gado. Por que no final dos tempos o anticristo vai marcar todo mundo com chip na testa e na mão? Eu tenho medo. Medo do quê? O que eu vou comprar? Eu vou comer? O que eu vou comer? Medo. É medo de tudo. Tem medo de tudo. Um monte de homem barbado, que era para estar conduzindo a família, para estar ajudando a família, para estar crescendo nas coisas de Deus, tudo medroso. E quando vem na missa, quer ouvir consolação do padre, quer que o padre fica passando a mão na cabeça dele assim, dizendo, vai dar tudo certo para você, meu irmão. Vai dar tudo certo, Deus é bênção, você pode ir aonde você quiser, você pode ir no espiritismo, você pode bater pé, depois você vem na missa no final de semana, e comunga ainda, né? Pode viver a fornicação que você quiser, né? Deitar com quem você quiser,
ter relação com quem que você quiser, depois você vem na missa e comunga, porque Deus é bonzinho, Deus é amor, Deus não deixa ninguém passar por problema. Olha, ou sou eu, ou são algumas pessoas que estão num mundo totalmente diferente. Nosso Senhor quer nos conduzir pelo dom da fé, e hoje a Sagrada Escritura está mostrando essa bondade de Deus, a verdadeira bondade de Deus. Deus não está no trovão, Deus não está na tempestade, Deus não está no fogo abrasador, Deus está ali na brisa suave. O profeta Elias faz a experiência de um Deus suave, e a palavra de Deus vai dizer isso, Salmo 33, versículo 9. Provai e vede quão suave é o Senhor. O Salmo fala de paz, o Salmo 84, versículo 11, que a gente ouviu agora na missa. O amor e a verdade se unirão, a paz e a justiça florirão. O Evangelho, Jesus está ordenando, basta de medos excessivos. Nós precisamos concentrar a nossa vida em Deus, rezar ao menos o terço todos os dias. Deus não está aqui para te condenar, o Filho do Homem não veio para condenar, veio para salvar. Jesus te compreende o teu passado, a tua história, tua família. Ele está levantando Pedro dos seus medos, dos seus fracassos. Tem até uma música do Frei Gilson que diz isso, né? Várias vezes, a música só fica cantando isso uns 10 minutos. Não tenhais medo, porque tendes medo, porque tendes medo. E vai cantando, e o Frei Gilson vai cantando, porque tendes medo. E é justamente, meus irmãos, a gente tem medo de atravessar a rua. Padre, mas nós estamos vivendo em tempos difíceis, né? Esses dias eu fiz uma homilia sobre isso. Quem é da década de 60, 70, 80, o nosso mundo era outro. A gente fazia as coisas com mais tranquilidade, com mais suavidade, com mais alegria. Hoje as pessoas estão realmente numa esteira de medo. Vocês não perceberam que eles estão fazendo uma engenharia conosco, realmente fazendo com que nós tenhamos medo? Por quê? Porque eles têm um projeto atrás desse excesso de medo, é fazer com que nós desconfiemos de Deus e acreditemos numa nova ordem social, numa nova ordem mundial, que nós realmente, sem perceber, nós vamos renunciando aos nossos princípios humanos. Sem perceber, nós vamos deixando a fé de lado, vamos renunciando sem perceber a essência do catecismo da igreja, e nós já estamos ali. Por que as pessoas usam anticoncepcionais? Medo. Por que as pessoas não querem ter filhos? Medo. Por que os padres não se lançam na evangelização? Medo. É medo de tudo. Parece que a regra de vida das pessoas é medo. E parece que o estômago fala mais alto que qualquer coisa, né? Parece que o nosso bem-estar fala mais alto que qualquer coisa. E Jesus, depois de ter multiplicado os pães, mandou os discípulos entrarem na barca e seguirem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de Jesus ter multiplicado os pães, Salmo 33, versículo 11, os ricos empobrecem, passam fome, mas os que buscam o Senhor não falta nada. Jesus multiplicou os pães, está dizendo para você que você não vai passar fome não, amanhã vai ter pãozinho sim. Aí alguém pode dizer assim, está todo mundo passando fome. Nós temos problemas específicos, mas nós não temos, graças a Deus, carência de alimentos. Não sei se você sabe, o planeta Terra hoje, ele produz alimentos para 6 vezes a sua população, 6 vezes. O planeta tem 8 bilhões de pessoas, dá para alimentar 40 bilhões de pessoas, ainda sobra. O que tem é má distribuição
dos alimentos, por causa do egoísmo, da ganância do ser humano, mas não falta alimento não. E se tem gente que não tem o que comer, é porque também tem problemas psíquicos, afetivos, que faz com que essas pessoas se isolem. Mas geralmente, nas cidades do Brasil, geralmente tem postos de ajudar essas pessoas. O que não tem no nosso Brasil é organização. Comida tem sim. Falar que não tem comida no Brasil é mentira. O Brasil é o celeiro da humanidade. O que não tem no Brasil é organização. Isso não tem em lugar nenhum. Por quê? Porque a gente não tem fé. Se nós tivéssemos fé, Deus organizaria a nossa vida. Nós íamos nos organizando, íamos tendo vida de oração, e o país, as pessoas seriam mais desenvolvidas. E aonde tem organização, padre? E aonde tem muita comida? Vai lá, vê se tem gente passando fome na Noruega. Tem ninguém passando fome na Noruega. Vê se tem gente passando fome na Suíça. Fome física? Não existe fome na Suíça, na Finlândia, na Dinamarca. Sabe qual que é a fome desses países? A Eucaristia, Deus. Lá não tem missa, lá não tem padre, lá não tem povo na missa. Aqui nós estamos com a missa cheia. Mas será que a gente está cheio de fé, ou se a gente está cheio de medo? E Jesus despede as multidões, sobe ao monte para orar sozinho. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. Percebeu, meus irmãos? O Evangelho começa falando da multiplicação dos pães. Nosso Senhor está dizendo que não vai faltar o que comer. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Se temos o que comer e o que vestir, contentemo-nos com isso, porque no mundo nós não trazemos nada, e tampouco nada levaremos. Contentemo-nos, e Deus não nos deixará faltar o pão nosso de cada dia, se você for um homem ou uma mulher de oração, temente a Deus. Agora, se você ficar o dia inteiro grudado na internet, nas notícias, na política, no esporte, nos prazeres, qualquer conversa fiada que sair ali na internet, você está lá, eu aqui, eu sou o primeiro da fila, porque, mas o que foi, minha filha? Não, a comadre falou, a comadre falou, a água parou. Jesus está falando, os mandamentos estão falando, a doutrina da igreja está falando, entra no ouvido, sai no outro. Se o compadre falou, se a notícia falou, a água parou. Quem faz parar a água, quem faz parar o mar confuso desse tempo, nem a comadre não, nem a notícia da internet, da televisão não, é Jesus Cristo nosso Senhor. E Nossa Senhora, como boa mãe, ela quer nos conduzir por esse caminho da confiança. Termino essa homilia lendo para vocês uma mensagem do livro azul do Movimento Sacerdotal Mariano. Quem não tem ainda o livro azul, adquira esse livro para você rezar o cenáculo todos os dias na sua família, porque Nossa Senhora dá 4 promessas para quem reza o cenáculo em família. A primeira, ela vai fortificar o amor do casal, protegendo esse casal da praga do divórcio. Segunda coisa, Nossa Senhora vai proteger os filhos, para que não se percam nos mares, nas águas impetuosas desta vida. Terceira promessa de quem reza o cenáculo em família, Nossa Senhora vai prover todas as necessidades materiais. Você não vai precisar se desesperar, ficar maluco e pôr chip na mão, na testa, porque você não vai ter o que comer, o que beber. O anticristo vai vir, então tudo que ele falar eu faço, porque eu não posso ficar com fome de jeito nenhum. Gente, que a gente morra todo mundo, como morreu os judeus em Auschwitz, mas que a gente não negue a nossa fé católica, que a gente não volte para trás, que a gente não tenha medo.
Estou só aqui exagerando para mostrar para vocês que ou a gente está buscando a salvação eterna, ou então a gente está brincando de ser cristão. E Nossa Senhora, na sua quarta promessa, ela diz que quando vier a grande tribulação, ela colocará o seu manto sagrado sobre as famílias que rezarem o cenáculo todos os dias e que se consagrarem o seu coração imaculado. Aqui são palavras de Nossa Santíssima Mãe, a Virgem Maria, 15 de março de 1975. Sem pensar no amanhã. Vive cada momento em mim, meus filhos, sem pensar no amanhã, sem jamais te preocupares com o que terás de fazer. Guiar-te-ei pela mão a cada momento. Tendes ainda um pouco de tempo para caminhar na luz. Em breve tudo se precipitará na escuridão. Então eu mesma serei a vossa única luz e vos levarei a cumprir tudo aquilo que o meu coração imaculado deseja. Para fazer isso, meus filhos prediletos, tenho de vos pedir aquilo que mais custa à vossa natureza. A natureza humana é desconfiada. Peço-vos que vivais sem pensar no amanhã, sem vos preocupardes com o futuro. Não me pergunteis: o que faremos? Como nos havemos de comportar? Está iminente a grande purificação? Qual será a sorte que nos está reservada? Vivei só com o perfeito amor e com o perfeito abandono o presente que eu vos disponho, instante a instante, para vós, minhas pequenas crianças. Por isso, habituai-vos a não olhar para as coisas. Está vendo? Pedro e os apóstolos começaram a olhar para as coisas, para tudo e para todos, notícias, conversa de comadre, conversa de compadre, fulano falou, ciclano falou, daqui a pouco o cara está lá no terreiro chamando demônio, daqui a pouco o cara está lá fazendo despacho, daqui a pouco está roubando, metendo a mão no dinheiro dos outros, tudo por causa de medos, está lá se castrando, acabou de casar, está se castrando, medo, está se prostituindo, está se drogando, está se deixando levar, medo, tudo medo, ansiedade, medo, preocupação, fica jogando as coisas para o futuro esquece de saborear o presente, o momento presente. Vivei só com perfeito amor e com perfeito abandono o momento presente que eu vos disponho, instante a instante, para vós, minhas pequenas crianças. Por isso, habituai-vos a não olhar para as coisas, não dar ouvidos às fofocas, à falação de gente, até excesso de coisas que pululam na internet, seja de igreja, seja de tudo que está aí, de canais e etc. Basta um pouquinho com esse negócio, começa a afastar um pouco o celular, vai lá para o convívio familiar, vai para um jantar lá com família, vai rezar um simples terço, vai brincar com as crianças, vai dar banho no cachorro, vai jogar um basquete, vai fazer um karatê, vai fazer coisas normais, vai pescar, vai numa lagoazinha, vai num parque, vai jogar bola. Quem faz essas coisas não fica pirado, porque está fazendo coisas normais. Agora, se você tira o peixe, coloca ele na areia, ele morre. O nosso habitat é Deus, nosso habitat é a família, nosso habitat são coisas triviais, humanas. Agora joga a gente aí em internet, em notícias, em correria, em trabalho, em cobranças. As pessoas estão doentes. Aqui tem psicólogas, senhoras psicólogas, psicólogos sabem disso. As pessoas, os psicólogos, 90% daquilo que os psicólogos trabalham é com medo das pessoas. Traumas. O que são traumas? São medos que não foram superados e se transformam em coisas piores. Não olheis para aquilo que vos espera,
para as vicissitudes tão atribuladas deste vosso tempo. Não olheis para aquilo que muitos hoje fazem conta. Não olheis para tudo aquilo que vai contra o meu filho. Aproxima-se a hora das trevas, a hora em que vós mesmos tereis de beber o cálice que o meu filho preparou para cada um de vós. Mas não olheis nem sequer para esta hora, para que não se apoderem de vós o medo e a perturbação. Olhai somente para o meu coração imaculado, refugiai-vos aqui, aquecei-vos aqui, fortificai-vos aqui, senti-vos em segurança aqui, abandonai-vos neste coração completamente, sem reservas. Só então respondereis ao grande desígnio de salvação que este meu coração tem sobre cada um de vós, meus pequeninos filhos. Não tenhais medo, nem medo da morte. A Bíblia só fala para a gente ter um medo, está em Mateus 10, 28. Não temais aqueles que matam o corpo e não podem fazer nada com a alma. Temais antes aqueles que matam o corpo e jogam a alma no inferno. É o pecado, são os pecados mortais. Você tem que ter medo de faltar a missa no domingo. Esse deve ser teu medo. Você tem que ter medo de ofender a Deus, de pecar contra a castidade. Tem que ter medo de ser um desonesto, de roubar os outros. É isso que a gente tem que ter medo. Tem que ter medo de ir para o inferno, de viver no pecado. Agora, se você está na graça de Deus, se você reza, você faz as tuas coisinhas certinhas, meu filho, seja feliz. Seja feliz, porque bem-aventurados aqueles que creem. Seja feliz. Porque a carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 5, está escrito: à medida que crescem os nossos sofrimentos por causa de Cristo, aumentam também por Cristo as nossas consolações. Depois que Jesus acalmou a tempestade, veio dentro da barca uma grande paz, uma grande calmaria. Eles se prostraram diante de Jesus, dizendo: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Aí no momento da adoração, o coração deles se acalmaram, e com exceção de Judas, que foi para o inferno, se tornou o filho da perdição. Hoje São Pedro, São Paulo, Santo André, São Tiago, São Tomé, estão tudo na glória, eternamente felizes, ouvindo o canto dos anjos no céu, porque os santos estão vivos com Deus, intercede por nós, vem auxiliar cada um de nós. Então vamos ser católicos de verdade e faz um exame de consciência, começar do padre. Aonde estão os meus medos? Porque o medo paralisa, o medo faz a gente afundar, a fé faz a gente avançar, a fé faz a gente caminhar sobre as águas, não temer nada e nem ninguém, a não ser o pecado. Assim nós vamos ser verdadeiramente cristãos, católicos, felizes, daremos frutos, seremos instrumentos de Deus na vida das pessoas. Medo, vai embora, para de medo. Padre, o senhor tem medo de morrer? Qual que é o maior medo de um ser humano? Deveria ser assim, fisicamente, analiticamente, a morte. Mas, ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Aonde foi parar a morte? Padre Léo, que jeito dele, ele falava que a morte é isso aqui, ó. Lembro certinho que eu vou falar. Olha como que o Padre Léo descrevia a morte. Uma criança que dorme, criança gosta de dormir, né? Tem umas crianças que dormem, que é uma coisa. A criança vai e dorme no sofá, vai ali na casa, a família está ali jantando, a criança já está ali para as 9 horas, ela começa a ficar com sono,
Aí ela vai deitar no sofá da sala. E ó, bum, apaga, literalmente está dormindo, apagou. Aí vai lá o pai, a criança está dormindo, está cansada, né? Calor de Cuiabá, 40 graus. Criança realmente acaba a bateria. Bum, meu Deus, o que aconteceu com essa criança? Será que ele está vivo? Nem mexe, a mãe bate assim, nem mexe, está lá, parecendo... Aí o pai pega no colo, leva para o quarto, arruma a cama, põe a criança deitadinha ali, cobre, a criança dorme a noite inteirinha. Aí a hora que ela acorda de manhãzinha, onde que eu estou? Olha, eu dormi no sofá, mas eu apareci aqui no meu quarto, quietinho, gostosinho, tudo aqui na minha cama, lugar certinho, melhor do que no sofá 10 vezes. É assim que o Padre Léo descrevia a morte de uma pessoa que está na graça de Deus. Você dorme aqui nesse mundo, sei lá, onde que eu vou morrer? Não sei. Será que vai ser num leito lá em casa, rodeado dos meus amigos? Será que vai ser uma guerra? Será que vai ser num acidente? Será que vai ser de um vírus? Não sei. O lugar físico da minha morte, eu não sei. Será que eu vou ser martirizado? Não sei o lugar físico. Só sei que o lugar físico é como se fosse uma pedra, e eu acordarei num travesseiro, no céu, no colo de Deus. Então, se é a morte que você tem medo, chega de ter medo da morte. Porque lá no capítulo 2 de Hebreus, fala que Deus destruiu o medo da morte, porque quem nos coloca medo da morte é o inimigo de Deus, o demônio, e ele já foi vencido na cruz. Agora não precisamos ter medo de mais nada, nem de ninguém, só ter medo de pecar, isso sim. Assim Deus fará de cada um de nós homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E a gente tem que abrir a boca, porque as pessoas têm medo de falar de Jesus para os outros, tem medo de ser católico na sociedade, tem medo do que os outros vão pensar dela. Nosso Senhor está dizendo para nós, queridos, está ordenando, basta de medo excessivos, chega. Vamos começar a ter vida de oração, porque o arrozinho com feijão não vai faltar não, a paz do coração também não vai faltar. Agora nós temos que estar preparados até a derramar o nosso sangue por amor, se assim for vontade de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e com alegria, sem medo, entusiasmado pelo Espírito Santo, vamos ficar em pé e professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.